De facto, quando Manuel surgiu este tema, foi um tema que eu pensei à partida assim, isto é história, né? E história para mim é algo que não é nada fácil, porque eu tenho um problema enorme em fixar nomes e datas, tudo que tem a ver com a história. E então vou assim, mas nós devemos estar sempre a superar-nos, né? Não devemos ficar para trás quando um desafio nos é posto. E então, para falar da história ou do espiritismo em Portugal, lembrei-me de uma pessoa que era e é o dirigente da primeira casa espírita que eu frequentei lá em Portugal, em Viseu, de onde eu venho. Essa casa que foi aberta precisamente há 40 anos. Faz agora, em dezembro, 40 anos que essa casa foi aberta. É o Coronel Arnaldo Costeira, que ele há muitos anos que anda por aqui. Ele, inclusive, foi presidente durante muitos anos da Federação Espírita Portuguesa, a qual nós aqui vamos falar. Como podem ver, é muito material para meia hora. Eu tentei pegar em 2 ou 3 casos que são os mais vincantes deste período, que não é de fácil acesso, porque muitos dos arquivos foram destruídos, muitos dos arquivos estão ainda apreendidos desde os meados do século passado, né? Estão apreendidos ainda em Portugal. Outros foram doados na altura para a Federação Espírita Brasileira e estão lá parados, e isso seria muito rico que pudesse voltar a Portugal, pelo menos esses, já que o poder político em Portugal não devolve esses objetos, livros, pinturas, mensagens mediúnicas que possuem, que estão guardadas, e sabe-se onde é que elas estão guardadas. Mas é assim, como nós sabemos, ainda há bocadinho estivemos aqui a falar que a mediunidade esteve sempre presente desde a antiguidade, né? Mas para nós, em termos de espiritismo, nós podemos pensar nas irmãs Fox na América e de seguida em França, com as mesas girantes, e quando o professor Rivail resolveu estudar o assunto, como nós ainda agora aqui falámos, ele primeiro inclusive foi estudar o magnetismo para perceber melhor o que se passava. Entretanto, como é fácil de ver, a Europa, apesar de nessa altura não haver os meios de transporte que hoje há, as pessoas viajavam de um lado para o outro, o comércio era muito ativo, e como se sabe aqui, o Manuel ainda falou que existe aqui uma sociedade há mais de 100 anos, e não podemos esquecer que a Inglaterra sempre esteve ligada aos fenómenos mediúnicos, desde muito cedo, e então facilmente seria que esses conhecimentos chegassem a Espanha e consecutivamente a Portugal. É verdade que historicamente se sabe que na Casa Real Portuguesa se usava a cartola na mesa de Oja, é aquela mesa quando as pessoas metem as letras e os números, normalmente usam um copo e pensam e o copo e pedem as respostas aos espíritos, e o copo vai mexendo de letra em letra ou de número em número. Isso sabe-se que acontecia, mas não nos podemos esquecer que a dificuldade também estava presente, que o último caso que é conhecido da força católica que existia na altura em relação a tudo o que fosse contra os ensinamentos foi o chamado Auto de Fé de Barcelona, que foi o último ato conhecido da Inquisição, quando queimaram toda aquela quantidade de livros que vinha de França em direção à Espanha e possivelmente Portugal. Nós podemos pensar que as coisas, para nós estarmos aqui hoje, é bem fácil, não é? E eu acho que o importante que nós podemos tirar desta aula de hoje, desta conversa de hoje, é o esforço que os pioneiros tiveram de fazer. Muitos deles foram perseguidos, muitos deles foram presos, muitos deles tiveram que abandonar o seu país e ir para o outro para fugir às perseguições. Nós hoje podemos vir aqui livremente.
e às vezes não vimos porque estamos um pouquinho cansados, que daqui nós possamos tirar esse ensinamento, acima de tudo, que esses homens e mulheres de força, coragem e persistência nos trouxeram até aos dias de hoje. Notícias históricas e que começo. Nós vamos a 1879 e possivelmente eu vou tentar correr para ver se chego a 1974. Não há dados concretos acerca da história do espiritismo em Portugal por esses factos que eu já mencionei. Muitos fecheiros foram destruídos, muitas coisas estão apreendidas e outras estão no Brasil. Mas o que se sabe é que desde 1879, em fevereiro, no dia 14, foi editada na ilha de São Miguel, nos Açores, uma revista espírita, ou um jornal, se assim queiram chamar, que se chamava A Aurora e Além do Mundo. Nada se sabe acerca das pessoas que trabalhavam e que certeza que tinham mesas mediúnicas e que faziam esse trabalho já nessa altura. Bem mais tarde, em 1882, havia um trabalho mediúnico, um grupo mediúnico em Lisboa, e isto é nos passado pelos jesuítas, uma carta que eles escrevem, ou seja, isto vem da Igreja Católica, a dizer que na altura havia este senhor, o Peçanha, ele tinha recebido uma comunicação do Dom Sebastião, rei de Portugal e dos Algarves. Na altura o Algarve ainda era uma extensão de Portugal, em que eles comentavam que ele recebia essas informações, mas por via satânica. Ou seja, isso prova que já no ano de 1882 haveria um movimento minimamente organizado nas terras de Portugal. Entretanto, em 1896 sai uma revista espírita do Porto. Em 1899, a Igreja Espiritual de Deus, Nosso Pai Celeste e Nosso Senhor Jesus Cristo é fundada, e da Sociedade de Caridade Celeste. Ou seja, isto eram os precursores do Espiritismo a trabalharem. Nós estamos aqui a falar em 20, 30 anos, 50 anos depois da edição do livro dos médiuns, do livro dos espíritos. Mas lembrem-se que na altura as comunicações não eram feitas como nós as fazemos agora. Nós hoje acontece aqui algo, amanhã sabes do lado de lá. Antigamente não era bem assim. E pelo que eu vejo, para estas pessoas nesta altura estarem assim já com edições a imprimirem e a espalharem pelo público, tinham que ser grandes adeptos e tinham que ser pessoas de coragem, acima de tudo. Os primeiros anos, em 1900, o Dr. Afonso Martins Velhos, em diversas sessões de materialização que eram feitas em Paris. Este senhor, o Dr. Afonso Martins, veio mais tarde ser ele o primeiro presidente da Federação Espírita Portuguesa. Ou seja, nós, na virada do século, quando se faziam sessões de materialização, que é coisa que hoje já não se ouve falar, essa pessoa estava em Paris a fazê-la. Entre 1905 e 1910 é publicada a revista de estudos psíquicos pelo Dr. Sousa Couto, enquanto que em 1908 é lançada a revista, eu falo em revista, mas normalmente eram aquelas folhas de jornal, né? O País da Luz. Vocês vão ver aqui que ao longo destas passagens vão ver palavras escritas de maneira diferente, que era como elas eram escritas no princípio do século passado. Esta revista era coordenada por Fernando Lacerda. Nós vamos falar de Fernando Lacerda mais à frente um pouquinho, se tivermos tempo. Fernando Lacerda, que nós antes do final do ano vamos ter uma palestra só dedicada a este vulto do espiritismo português que acabou sendo perseguido e foi falecer no Brasil. Em 1910
Em 1910, Gilberto Marques cria, a 1 de janeiro de 1911, o primeiro círculo, o que nós chamamos hoje a Casa Mediúnica, o centro. Ele chamava-lhe Universala Science Institute. Isto está escrito em Esperanto. Isto é Esperanto. Era o nome que ele dava ao grupo que ele criou em Lisboa. Entretanto, o Bureau Internacional do Spiritismo, a 27 de janeiro de 1911, através de Gilberto Marques, ajuda a fundar a Aliança Neo-Espiritualista Portuguesa, mais uma vez em Lisboa. Vamos lembrar que Lisboa seria o centro de toda a atividade em Portugal, sendo a capital e sendo onde os navios mercantes aportavam. Depois vai-se ver que mais tarde as coisas também diferem um pouquinho mais para cima, para o Porto. Entre do dia 9 ao dia 13 de maio de 1913, aqui em março, é lançada esta revista jornal Novos Horizontes. No mesmo ano, entre 9 e 13 de maio, existe o segundo Congresso Espírita Mundial, onde Portugal é representado pela Aliança Neo-Espiritualista Portuguesa. A Igreja Espiritualista de Deus, Nosso Pai Celeste e Nosso Senhor Jesus Cristo e da Sociedade Celeste foram criadas também no ano de 1913. Eu estou a pôr estas casas todas que são abertas para nós termos a noção do movimento, da necessidade que havia da criação de centros, que nós chamamos nesta altura espíritas. Porque as pessoas tinham necessidade de ajuda. Nós estávamos numa altura em que não era fácil para ninguém, ainda hoje não é, mas na virada do século as coisas eram bem difíceis. Em 1913 é criada mais uma vez em Lisboa a Associação Luz e Caridade. E então chegamos a 14 em março de 1914, quando se dá algo que os espíritas poderiam ter aproveitado de uma outra forma e não foi aproveitado, em que 26 anos antes, é assim que está escrito, é registado um homem com o nome de Fernando António. Vamos lá tentar, eu emociono-me sempre a ler esta parte. Fernando António Nogueira Pessoa, nascido há 26 anos atrás. O próprio narra esse episódio à sua tia, que entretanto tinha emigrado para a Suíça, que era a tia Anica. Mas fala quem é essa pessoa, porque acho que não, é segredo. E então é assim, isto é um excerto da carta que ele escreveu para a tia. Conforme existe este documento, que este documento existe, são os outros documentos todos que estão apreendidos e que estão dados a outras instituições que nos fazem falta, né? E então ele na carta dizia assim: acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri como título O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei logo o nome de Alberto Caeiro. Assim, aqui restam poucas dúvidas que estamos a falar de mediunidade, psicografia. E aqui era psicografia mecânica, porque ele não tinha controle. Alguém sabe já de quem estamos a falar? Todos os heterônimos dele. O que é que você acha? São diferentes personalidades. São bem diferentes. São bem diferentes.
E é assim, e desde já isso é algo que para o próximo ano vamos ter uma palestra só de Fernando Pessoa. Não pode ser funcionário. Não. E então, é assim, esta descrição por si não diria nada sobre os primórdios do espiritismo em Portugal. Mas o conteúdo desta carta, de alto valor para nós, complementa as nossas ideias. E ele continua. Vamos agora, isto é a mesma carta que ele enviou à tia. Vamos agora a um caso misterioso que a interessa. Que a tia Anica diz não poder calcular que seja. Sim, não calcula, de certo. Eu próprio é o que menos esperaria. O facto é o seguinte. Aí por fins de março, se eu não me engano, comecei a ser médium. Imagina. Eu que, como deve recordar-se, era um elemento atrasador nas sessões semi-espíritas que fazíamos. Comecei, de repente, com a escrita automática. Isto é uma carta escrita pelo punho dele à tia, a contar. Porque ele participava, como ele aqui descreve, ele participava nas sessões mediúnicas onde a tia participava também antes de ter emigrado, não é? E aqui está a prova de que os heterónimos eram personagens, eram entidades espirituais, não é? Assim, nós hoje não achamos isso estranho vindo por Kardec, sim, mas eu queria falar de Chico Xavier ou por Divaldo, não é? Fernando Pessoa, algo que não foi devidamente aproveitado. Poderíamos dissecar toda a missiva deste colosso da literatura portuguesa, que marcou profundamente este século, ou seja, o século passado, e do qual ainda não se conhece 10% do seu material. Porque volta e meia aparece algo que, ao fim de analisado, veem que era Fernando Pessoa, claro, com os nomes mais diversos, não é? Mas não é o nosso tema de hoje apenas, não é? A referência à clara existência de sessões espíritas de que participava e acreditamos não serem assim tão semi-espíritas, como ele diz na carta, né? Como afirma a Pessoa, a avaliar por outra referência muito importante que não resistimos a transcrever. Mando-lhe junto uma amostra simples, que não é preciso devolver. Nesta há números e rabiscos, mas quase que não há desenhos. É o que eu tenho aqui à mão. É para verem como é o aspecto das minhas comunicações. É singular que, apesar de eu não perceber nada de tais números, consultei um amigo meu, oculista e magnetizador. Ocultista, sim, ocultista. Eu preciso dos ocultista e magnetizador. Pois, porque ele era intendente da polícia, o Fernando Lacerda. Ocultista e magnetizador. Uma criatura muito curiosa e interessante, além de ser um excelente amigo. Provavelmente ele está-se a referir a Fernando Lacerda. E ele disse-me coisas singulares. Explicou-me apenas que esse facto de eu escrever números era uma prova da autenticidade da minha escrita automática, isto é, de que não era autossugestão, mas mediunidade legítima. Os espíritos, diz ele, fazem essas comunicações para dar essa garantia, e essas comunicações são, por isso mesmo, incompreensíveis ao médium, e de ordem que o mesmo inconsciente dele era incapaz de imaginar. Portanto, aqueles de nós que vêm aqui aos estudos e que já estudaram, sabem que é isso que muitas vezes acontece, mesmo às vezes aqui nas aulas de ensinamento. Por vezes vem algo que não se consegue à partida ver o que é, mas nota-se que é uma entidade que está a fazer o trabalho. E, entretanto, ele continua assim. Poder-se-á constatar nesta passagem... voltando ainda à passagem de trás, diz assim, poder-se-á constatar nesta passagem a continuação do relacionamento de Pessoa com grupos espíritas, mesmo depois de sua tia ter emigrado, provavelmente entre 1910 e 1912. Era uma mediunidade estuante,
que abrangia características tão importantes como a visão etérea, a visão raio-x, a vidência, a audiência e a poligrafia, entre muitas outras facetas da mediunidade. É preciso reiterar ainda que, do contexto, um aspecto fundamental é que o próprio Fernando Pessoa entendia que a sua mediunidade estava votada a grandes coisas, como fica claro na frase que vamos passar a seguir. Diz assim: já sei bastante de ciências ocultas para reconhecer que estão sendo acordados em mim os sentidos chamados superiores, para um fim qualquer que o mestre desconhecido, Álvaro de Campos, que era ele que na altura escrevia através da Pessoa, que assim me vai iniciando, ao impor-me essa existência superior, me vai dar um sofrimento muito maior do que eu até aqui tenho tido. Por vezes, a Maria ainda há bocadinho falou que, por vezes, os médios são os mais endividados, não é? E se ele já sabia que ele sofria, não nos vamos esquecer que Pessoa era um boêmio, não é? E então ele tinha os sofrimentos dele, tinha os problemas dele, e então ele aqui começa a ter noção de que isso ainda lhe ia acarretar um peso ainda maior. E aquele desgosto profundo de tudo o que vem com a aquisição dessas altas faculdades. E então aqui vamos falar dos heterónimos dele, quando ele diz assim: há mais curiosidade do que susto, ainda que haja às vezes coisas que metem um certo respeito, como quando, várias vezes, olhando no espelho, a minha cara desaparece e me surge uma face de homens de barbas, ou outro qualquer. São 4 ao todo os que assim aparecem: Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiros e Bernardo Soares. Todos eles estão aí em psicografias que vocês podem ler e apreciar no dia-a-dia. Porém, essa mediunidade perdeu-se. Eu queria falar do outro. Essa mediunidade perdeu-se, né? Como nós sabemos que ele só depois de falecer é que começou a ser conhecido o seu trabalho em grande. Inclusive, ele teve que abdicar da doutrina espírita ou das sessões mediúnicas porque ele precisava do trabalho, ele estava sem dinheiro. E então há uma teosofia, que é a religião da verdade. Eu tentei ver na internet o que era a teosofia. É isso mesmo. Tentar ver o que era a teosofia, vieram 500 páginas a explicar o que era. Mas, resumindo, eles julgam que têm a verdade. E então, nós sabemos assim que os grupos mediúnicos sempre foram sempre proliferaram de norte a sul do país. Mediunicamente trabalhavam em termos familiares, muitas vezes o grupo de 4, 5 pessoas, às vezes um ou outro amigo. Era assim que nos íamos passar. Mas eu estou a correr porque eu quero chegar aqui quando Carlos Calderón, em fevereiro de 1917, ele recebe esta mensagem: não vos compete, seus juízes, aquele que vos julgará não ficaria satisfeito com juízos precipitados. Tende fé e esperei. Nós aqui estamos a falar numa altura em que nós estávamos em plena Primeira Guerra, onde tinham morrido já muito soldado português, inclusive de toda a Europa, não é? Mas especialmente muito soldado português, em que toda a gente queria era o fim da guerra, e toda a gente pedia que os espíritos viessem dizer quando ia acabar a guerra. Tende fé e esperei. Não é costume nosso predizer o futuro. Os arcanos do futuro são insondáveis, mas por vezes Deus permite que se erga uma ponta do véu que o encobre. Assim, pois, tendo confiança nas nossas prevenções. A data de 13 de maio será de grande alegria para os bons espíritas de todo o mundo. Tendo fé, sendo sum caritas. Eu sou a caridade, não é? A luz brilhante da estrela matutina vos iluminará o caminho. Stella matutina.
Então, estas pessoas receberam isto e resolveram publicar uma mensagem no jornal. E então elas optaram pelo Diário de Notícias, que ainda hoje existe, mas que já na altura era o diário de maior divulgação no país. E o anúncio que eles puseram saiu com o número 135917. E o que eles escreveram foi assim: não esqueças o dia feliz em que findará o nosso martírio. A guerra que nos fazem terminará. E está a terminar quase no tempo. Gostava de vos chamar a atenção para este número. 13/5/1917. É 13 de maio. 13 de maio. A data da aparição. É a data da aparição da Nossa Senhora de Fátima, na Cova da Iria, não é? Por isso é que há aqui esta relação com o fim da escravatura do Brasil, não é? Porque tinha sido em 13 de maio de 1888. E então, mas isto foi no dia 10 de março que foi publicada, não é? No dia 13 de maio foi publicada esta missiva também, no jornal. A Guerra e o Espiritismo. Revelação sensacional. Recebemos ontem um postal cujo texto passamos a reproduzir. Porto, 11 de maio de 1917. Senhores redatores, foi participado pelos espíritos a diversos grupos espíritas que no dia 13 do corrente há de dar-se um facto a respeito da guerra que impressionará fortemente toda a gente. Tenho a honra de me subscrever espírita e dedicado propagandista da verdade, António. Claro que no dia 13 de maio o que aconteceu não foi o final da guerra, foi a aparição de Nossa Senhora de Fátima. E que, se nós vamos a ver o que aconteceu, é assim: a Lúcia viu a Senhora vestida de branco, ouviu e falou com o Espírito, com ela, não é? O Francisco ouviu, mas não ouviu. A Jacinta viu, mas não ouviu. São tipos de mediunidade completamente diferentes. Depois aqui vinhamos a descrever, está na hora de nós chegarmos ao fim, vinha a descrever vinha a descrever a situação relacionada com Fátima, porque depois é assim: no dia 13 de outubro, quando é o último dia que ela diz que vai aparecer na Cova da Iria, porque é uma aldeiazinha ao lado de Leiria, né? onde está hoje o Santuário de Fátima, estavam lá 60 mil pessoas, e estava lá a comunicação social da altura, né? E foi produzido aí o maior efeito físico que há conhecimento, que foi o deslocamento do disco solar. Porque as pessoas relatam que diziam que viam o Sol a passar de um lado para o outro, do céu para cima e para baixo. Isso não há como negar. O que se passou ali, nós ainda hoje não conseguimos explicar. Mas que 60 mil pessoas viram, que foi registado na comunicação social, foi. O que é que aconteceu a partir daí? Foi a perseguição a estas 3 crianças. Tanto é que a última, que faleceu há meia dúzia de anos atrás, há 10 anos ou 15 anos atrás, ela esteve, se assim poderemos dizer, encarcerada num mosteiro de freiras, né? As outras 2 morreram pouco tempo depois. Os espíritas tiveram que se afastar porque a perseguição era feroz, porque nós tínhamos vindo do início quando houve o regicídio em 1910 em Portugal, que saímos da monarquia para a República, houve uma perseguição feroz a tudo quanto era religiosos. Só que depois os religiosos voltaram a tomar conta do poder mais tarde. E nesta altura eles começaram a perseguir tudo. Foi uma perseguição que durou durante 13 anos. Ninguém podia falar do assunto, ninguém podia dizer nada. Até que, ao fim dessa data, a Igreja Católica vem e aproveita isso, como era impossível continuar a esconder o que ele estava, e dizem: a Nossa Senhora apareceu um milagre. E hoje está lá aquele santuário. Temos
deixa-me dizer que é bonito, eu gosto de passar por lá. Que é um dos fenómenos que, mais uma vez, poderia ter sido aproveitado pelos espíritas, especialmente os portugueses, mas não só, mas que o não pôde ser por causa, mais uma vez, das perseguições políticas e de tudo que as pessoas fazem às vezes para tentar camuflar a verdade. Que Jesus nos disse, né? A verdade vos libertará. Chegámos quase a meio. Nós chegámos a 1975, em que as coisas não ficaram mais fáceis a partir daí, de qualquer das maneiras, mas espero que isso vos tenha dado a curiosidade de continuarem a estudar e a ver que os primórdios do Espiritismo nem sempre foram fáceis. Aqui, em vários lugares deste mundo. Fiquem bem, obrigado.